Então, a partir, né, dessa parte que eu entendi como a fazenda iria funcionar, né, essa que foi a parte aqui do método, né, de como que eu comecei o planejamento. Primeiro eu precisava entender a fazenda, entender qual que seria a capacidade de suporte, quanto de gado cabe na minha fazenda, o que eu posso esperar da minha fazenda quando eu conseguir colocar ela produzindo o máximo que ela pode produzir. Né? Então, eu entendi isso primeiro. Depois que eu entendi que a minha fazenda, né, que eu vou poder pensar em 15 vacas em lactação, que eu vou ter um sistema de irrigação ou não, dependendo da opção aí, né, que no caso o Fernando vai fazer, como que eu tenho que adubar, quanto de volumoso que eu tenho que produzir extra para aquele período do ano que o pasto produz menos. Depois de entender essa parte que a gente, vamos falar assim, do funcionamento da fazenda, aí nós partimos para o planejamento financeiro em si. No planejamento financeiro, se eu tenho lá, eu já sei quantas vacas em lactação em média posso ter, né? Cabe na minha fazenda no ano. Para aqueles animais sendo tratados naquele formato, então eu consigo fazer uma previsão, né? Uma vaca de 480 quilos no sistema de pastejo, numa área desse tamanho, se eu posso trabalhar com animais de uma genética que pode me dar aí uma média de 16, 18, 20, 22 litros, né? E são números que são possíveis de ser alcançados. Então, se eu sei quantas vacas, se eu sei a média de produção, eu já sei quanto de leite eu vou produzir naquela fazenda. A partir daí eu já consigo, né, com uma expectativa aí de recebimento do preço do leite, eu já tenho uma expectativa de quanto eu vou receber, né, qual que vai ser a minha renda com a venda de leite. Toda fazenda de leite, ela tem as vacas pares, então tem fêmeas que para vender, eu tenho machos para vender, eu tenho vacas de descarte que são vendidas, então também tenho a renda de venda de animais, né? Então, na atividade de leite, a gente tem essas duas rendas principais. Aí, então, ótimo, pensei na receita. E as despesas? Quais são as despesas que eu tenho numa fazenda de leite? Né? Então, aquela receita, né, eu vou usar para pagar todas essas despesas operacionais e ter o meu lucro. Né? Então, eu vou pagar mão de obra, eu vou pagar adubação de pastagem, se eu vou comprar volumoso ou não, isso, o concentrado das vacas, mineral, medicamento, hormônio, gasto com ordenha, com a qualidade do leite, energia, combustível, a parte administrativa, né, hoje, telefone, internet, a parte de inseminação, assistência, manutenções, e no caso da irrigação, eu gosto de deixar separado aqui para a gente entender, né, eu tenho tanta energia elétrica que é do curral, do tanque, da casa, e eu tenho uma energia que ela é a mais, né, com o gasto da irrigação. Acho interessante a gente entender isso aqui separado para a gente, né, ter o real dimensão e do custo da irrigação. Então, né, essas são as principais despesas que a gente tem aí, né, de desembolsos na produção de leite. Como que eu fiz, né, no caso aqui do planejamento do Fernando? Né? O Fernando está começando uma fazenda do zero, né? Ele vai construir tudo, ele não tem um histórico de custos, né? Ele não tem ele não tem um histórico assim de quanto que ele já gasta com mineral, quanto que ele já gasta com medicamento, que a gente poderia usar esse perfil de custos dele para fazer um planejamento. Como ele não tem isso, né, eu peguei um custo médio, né, das fazendas que a gente trabalha, dos números que a gente tem em mãos, quais são custos médios de cada, né, qual que é o gasto médio por litro de leite de cada item desse. Então, a gente usa uma experiência, né, de outros que a gente tem para poder fazer uma projeção de custos para fazer esse planejamento, tá? Então, essas são as despesas. E outras coisas que estão
contempladas serão os investimentos, né? Quanto que ele vai gastar para formar esses pastos, quanto que ele vai gastar nas compras de animais, nas benfeitorias construídas e nas máquinas que ele vai ter que comprar para o projeto dele.